Fala galerinha, tudo bem? Hoje o professor Newton vai falar sobre um assunto chamado comércio. Nós vamos entender um pouco como funciona, essa troca de mercadorias, essa compra, essa venda, já falando do que se trata, Quando a gente fala de comércio, a gente está falando de uma atividade que movimenta diferentes tipos de produtos com finalidade lucrativa, A gente está falando da compra, da venda e da troca de produtos, Essa atividade é chamada de comércio. Para ser regularizado um comércio, se você pensa em abrir um comércio, primeiro você precisa registrar a sua empresa no órgão da prefeitura da sua cidade. A partir daí vai ser gerado o seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Através desse cadastro, o governo sabe que você tem um comércio e a partir daí você começa a pagar os impostos para essa empresa, para esse órgão do governo, e aí você fica com sua empresa regularizada. Aí você pode funcionar normalmente. Quando a gente está falando de estabelecimentos comerciais, a gente está se tratando de lojas, restaurantes, postos de combustíveis, padarias, farmácias, pet shops, Todos esses comércios, todas essas atividades, elas têm que ter o registro, tem que ter o seu CNPJ para poder funcionar e poder comercializar seus produtos, tá? A gente tem agora, vou falar para vocês, como que a gente diferencia quem tem a loja e quem trabalha na loja. Então, quando a gente está falando de quem tem o comércio, a gente está falando de comerciante. Então, o comerciante é o que tem a loja. Quem trabalha nesse comércio, quem trabalha nessa loja, é chamado de comerciário. Então, essas duas diferenciações para vocês entenderem. Mas meu tio, minha mãe, minha avó trabalham numa loja. Então, ela é comerciária, que trabalha no ambiente. Meu tio, meu pai, minha avó, meu avô, meu irmão tem um comércio, tem uma loja. Então, ele é comerciante, tá? Então, existem dois setores que a gente chama, que é o setor da zona rural e o setor da zona urbana. Esses setores, eles também têm os seus próprios comércios, Ou seja, a zona rural, ela abastece a zona urbana com produtos agrícolas como as verduras, as frutas, os legumes e os produtos da pecuária, como a carne e os minérios, Em contrapartida, a zona urbana, que são as cidades, também oferecem produtos para a zona rural. No caso, a zona rural, o que é que compra da zona urbana? Roupas, sapatos, remédios, e assim existe essa contrapartida desses tipos de comércio, desses tipos de setores, O setor da zona rural e o setor da zona urbana. Então, até aqui a gente já falou do comerciante, do comerciário, a gente falou também dos setores zona rural e zona urbana. E agora a gente vai continuar falando dessas relações comerciais, como eu já citei no início, Essas relações comerciais, elas crescem tanto a ponto de esses produtos eles serem de exportação ou de importação. Então vamos entender um pouquinho. Quando a gente está falando de um produto de exportação e quando a gente está falando de um produto de importação. Quando a gente está tratando de um produto de exportação, a gente está falando de uma empresa, de um comércio que vende os seus produtos para outros países. Esse comércio é chamado de exportação. Ou seja, se eu vendo minha carne, se eu vendo minhas frutas, se eu vendo minhas roupas, se eu vendo meus sapatos para um outro país, eu estou fazendo a exportação dos meus produtos. Agora, o que seria essa importação? A importação é o inverso, quando eu tenho o meu comércio e eu compro produtos de fora, de outros países, para comercializar,
Então a gente vê muito essa questão de importação, a gente vê os selinhos. Quem nunca viu um selinho num brinquedo, num sapato, numa roupa made in China, né? Quer dizer que o produto veio da China e assim de outros países também ocorre, né? Então esses produtos são chamados de produtos de importação. Eles são comprados fora do país e são comercializados aqui no Brasil, tudo bem? Então, esses produtos que são vendidos para fora, que são exportados, ou esses produtos que são importados, eles têm dois nomezinhos também que a gente pode dizer, que são os tipos de vendas deles. Ele pode ser produtos que são vendidos em atacado, ou produtos que são vendidos a varejo. Vamos entender a diferença desses dois termozinhos? Quando eu estou falando de vendas em atacado, eu estou falando quando a gente compra produtos em uma maior quantidade para revender, né? Então eu consigo comprar esse produto com desconto para que eu possa revender esse produto no meu comércio. Então eu comprei em atacado. Agora, se eu compro em varejo, que é o mais comum, né? Nós que não temos comércio, geralmente a gente compra em varejo. A gente vai numa loja, compra um sapato, um par de sapato, um conjunto de roupa, 3, 4, 5 roupas. Então, esses produtos a gente chama de venda a varejo. Ou seja, a gente não tem um desconto igual se a gente fosse comprar em atacado e a gente paga um determinado valor por ele. A gente está comprando em um comércio, certo? Então, a aula de hoje é essa. Vamos fazer só uma revisãozinha para ver se a gente lembra de tudo que a gente já viu hoje. A gente está falando de comércio, que é a venda, compra ou troca de produtos com finalidade lucrativa, né? A gente falou sobre ele, então eu vou marcar ele aqui de vermelhinho, que é o tema da aula de hoje. A gente falou sobre comerciante, que é quem tem um comércio, né? Quem tem uma loja. A gente falou de comerciário, que é quem trabalha numa loja, num comércio. A gente falou da zona rural, do setor da zona rural, que vende seus produtos agrícolas para a zona urbana, que abastece, né, a zona urbana. E a gente falou da zona urbana, que em contrapartida também oferece seus produtos para a zona rural, como calçados, remédios, roupas e por aí vai. A gente falou de exportação, que é quando eu tenho um comércio e eu vendo em grande quantidade para outros países, eu estou fazendo a exportação. A gente falou de importação, que é quando eu compro meus produtos de outros países para vender aqui no Brasil, ou eu compro para o meu uso também só uma pequena quantidade, que aí a gente está falando de atacado e varejo. Atacado quando eu compro em grandes quantidades e varejo quando eu compro em pequenas quantidades, para o meu uso diário no caso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.